viciam em tortura, e ofuscadamente cegos, mas, há uma região de escuridão menos intensa, e tingida pela exata quantia de luz que poderão aguentar, até ultrapassarem aquele estado e clamarem por mais, em sua caminhada. Quando um espírito deixa uma região escura por uma menos escura, ele experimenta uma sensação imediata de alívio e conforto pela comparação com seu estado anterior. Porque por agora seu ambiente está em harmonia com seu estado de desenvolvimento íntimo. Mas à proporção que ele continua a evoluir com suas aspirações pelo bom, gradualmente vai ficando fora de harmonia com sua vizinhança, e então, por causa de seu progresso, seu desconforto aumenta até se tornar nada menos que agonia. Então, em seu desalento, e chegando quase ao desespero, tendo chegado ao ponto em que com seu próprio esforço não conseguiria ir mais além, ele clama pelo socorro daqueles que são capazes de dá-lo em nome de Deus, e eles o conduzem a um plano próximo à região onde reina a sombra, em vez da escuridão. E então finalmente chega ao lugar onde a luz é vista como luz, e seu caminho avante é, daqui em diante, não mais através da dor e da angústia, mas da alegria para uma alegria ainda maior, partir da glória para uma glória ainda maior. Mas, longo período leva até que venham até aquela luz, tempos de angústia e amargura, e sabendo todo o tempo que não podem ir a seus amigos que estão esperando por eles até que superem sua própria incapacidade, e que aquelas enormes regiões de escuridão e desamor sejam primeiramente ultrapassadas. Mas não erre no significado de minhas palavras. Não há vingança de um Deus irado, meu tutelado e amigo. Deus é nosso Pai, e Ele é amor. Todo este infortúnio é por necessidade, e é ordenado por aquelas leis que governam a semeadura e a colheita do que foi semeado. Mesmo aqui, em meu próprio lugar, onde aprendemos muitas coisas tanto maravilhosas quanto amorosas, ainda não conseguimos sondar e investigar este mistério destes abismos mais profundos. Nós realmente entendemos, tanto o que éramos incapazes de entender quando na vida terrena, que é por amor que estas coisas são ordenadas. Digo que somos capazes de entender, onde formalmente somente fomos capazes de dizer que acreditávamos e confiávamos. Realmente sabemos apenas um pouco mais deste terrível mistério, e estamos contentes em esperar até que se faça mais claro para nós. Porque sabemos o suficiente para sermos capazes de acreditar que tudo é sábio e bom, como saberão disto um dia aqueles que estão naqueles infernos escuros. E este é o nosso conforto, sabermos que serão e devem ser tirados de lá para adiante e para o alto, em direção a este grande e magnífico universo de luz, e que aí declararão não somente o que é justo, mas o que é de amor e sabedoria também, e serão felizes. Assim fiquei sabendo, e sei, e sou dos que estão a serviço do Pai. E parece-me que os louvores e as bênçãos dele de forma alguma são falhas em amor se compararmos com a nossa, que não fizemos a jornada através daqueles abismos terríveis. Não somente isso, amigo, pois confessar-lhe ainda uma coisa a mais, que algumas vezes, conforme cumprimos juntos os nossos cultos, prostrados juntos diante da luz do coro de anjos dos céus, senti que há alguma coisa na adoração deles que falta na minha, e quase desejei que eu tivesse aquilo em mim também. Todavia isto não seria correto, e sem dúvida o Pai toma, em seu amor, do que está em nós para darmos a Ele. Não obstante, é muito doce aquele dito do Mestre, isso é verdadeiro aqui, onde o amor é visto na beleza de sua nudez, porque ela foi mais perdoada, por isso ela ama mais. Que Deus o mantenha em seu amor, meu amigo intutelado, e deixe de lado as demais questões, corresponda ao seu suave cuidado, e descanse nele. Amém. Terça, 25 de novembro de 1913. Se for apenas pequena a fé que um homem pode ter nele mesmo, ele poderá entender o que escrevi por sua mente e mão. Mas não é dado a muitos ver a verdade das coisas, e sabê-las verdadeiras de fato. Assim tem sido através dos tempos, amigo, e será ainda por muitos tempos. Tão longe quanto possa ser visto, nós olhamos mais para frente ainda. Lá adiante pensamos ver um mundo de homens agindo e atuando numa luz mais intensa que aquela que hoje está sobre eles, e naquele dia verão e entenderão quanto estamos próximos deles,
não somente em livros, mas no desempenho da vida diária. Por enquanto fazemos nossa parte, sempre vigilantes, sempre esperançosos e, se a nossa alegria é algumas vezes mesclada com uma tristeza que juntos não podemos afastar enquanto os homens e nós não andarmos de mãos dadas, como é de nosso desejo, mesmo assim, novamente, sabemos que estamos nos aproximando juntos, e tudo está bem. E agora, para nossa atual tarefa, meu tutelado, enquanto é dia gostaria que trabalhássemos juntos, pois quando a noite descer, aí você encontrará outro dia, mas não como o de agora, e outras oportunidades de servir, mas não como estas. Portanto, deixe-nos fazer o que podemos enquanto temos o comando destas condições atuais, e faremos um serviço melhor quando as esferas mais amplas forem abertas a nós ambos, a você e a mim. Ciência, como você sabe, não é coextensiva com o que você conhece, porque nós olhamos mais profundamente naqueles fundamentos que são de origem espiritual, e a ciência mundial não está senão começando a admitir esta verdade em suas deliberações. Até aqui, já estamos nos aproximando uns dos outros, ou seria mais verdade dizer que aqueles dentre vocês que estão pesquisando os significados dos fenômenos de sua esfera estão chegando mais perto de nós, conforme os puxamos para mais alto e para uma busca mais profunda. Por isto estamos gratos, e isto nos encoraja a continuar na mesma trilha, e isto fazemos na fé plena de que os homens continuarão a seguir onde os guiamos, portanto somos cuidadosos para os liderar sabiamente e bem. Eu agora diria a você alguma coisa do significado intrínseco do que o homem chama de origem das espécies na vida animal. Mas agora, primeiramente, eu diria que o termo é amplo demais, pois a origem das diferentes criações na vida animal não é encontrada no reino da matéria, mas tem sua gênesis nestes reinos. Nós aprendemos aqui que, quando o universo dos sistemas estava mudando para sua atual forma e constituição, aqueles que tinham o encargo de observar e trabalhar receberam seus planos dos de mais alto grau, e naqueles planos moldaram sua própria sabedoria. Naquele tempo foi visto que nas esferas celestes havia muita diversidade tanto de formas de vida, enquanto de manifestações corporais, como de mentalidades em seu trabalho. E foi resolvido que o universo seria destinado a refletir as personalidades e tipos daqueles que foram comissionados a levar adiante o encargo de seu desenvolvimento. A esta conclusão eles foram divinamente guiados, pois quando seus planos estavam completos, foi-lhes dado saber por revelação que a aprovação divina estava neles de forma geral, mas não era a perfeição absoluta. Contudo, recebeu o imprimatur do Pai de tudo, que lhes outorgou liberdade para executarem sua vontade de acordo com as suas próprias capacidades e poderes. Desta forma apareceram as diferentes ordens e espécies de vida animal, vegetal e mineral, e também o tipo humano e o caráter racial. E estando estas coisas iniciadas, novamente a mente divina pronunciou sua aprovação geral ou, como diz a Bíblia, ele achou estar muito bom. Mas elevados que eram aqueles que chefiaram esta questão de criação, todavia eram menos que o único onipotente e, conforme o trabalho de ordenar o universo era muito grandioso, e amplo em extensão, as imperfeições de seu trabalho tornavam-se ampliadas, à medida que iam trabalhando. Portanto, para uma mente simples, e para os de grau menos elevado como é o homem, estas imperfeições surgiram vastas e grandes. Pois não é da competência daquele que é tão pequeno e não desenvolvido ser capaz de ver ambos, o bem e o mal, igualmente, mas o mal é mais facilmente visto por ele, e o bom, muito alto e maravilhoso para que ele atinja seu significado e poder. Mas se os homens pudessem manter na mente uma coisa, encontrariam a existência desta sua imperfeição mesclada com tantas coisas mais que são maravilhosas e sábias, e mais fácil entenderiam. Esta uma coisa é, que o universo não foi criado para ele sozinho, nada mais que dizer que o mar foi criado só para o uso dos animais marinhos que lá habitam, ou o ar para os pássaros. O homem invade ambos, mar e ar, e chama-os de seu reino a ser conquistado e usado. E ele está certo. Eles não pertencem aos peixes e aos pássaros. O domínio é do maior ser, e o maior ser é o homem. Ele é o Senhor por permissão, e regula a terra na qual, e sobre ela,
seu Criador colocou-o. Mas é maiores que ele, conforme eles regulam os menores e usam-nos para o desenvolvimento de suas faculdades e personalidades, então estes regulam-no e usam-no da mesma maneira. E isto é justo e sábio, pois estes anjos e arcanjos e príncipes e poderes de Deus são seus servos também, e seu desenvolvimento e treinos são tão necessários como os dos homens. Mas conforme o quanto sejam estes maiores do que ele, respectivamente assim devem ser os meios e material de seu treinamento, de mais alta natureza e sublimidade que os daqueles que são dados a eles para usarem. De acordo com o poder inato de qualquer ser, homem ou anjo, assim é o ambiente proporcionado e constituído. Deixemos o homem lembrar isso e manter em mente, e apreciará da melhor forma o dote do livre-arbítrio dado a ele, um dom que ninguém de toda a hierarquia celeste pode tirar dele. E não fariam, se pudessem, pois em fazendo isto seu material poderia se deteriorar em qualidade, e diminuir a capacidade de habilitá-los em seu próprio avanço. Agora, temo que alguns que leiam o que escrevi dirão que desta forma os homens tornam-se meramente uma ferramenta daqueles de mais alto grau, para fazer com eles o que querem para sua própria vantagem. Não é assim, e pela razão que acabei de colocar, que ele é, e sempre deverá ser, um ser de vontade livre. E mais, há que o único grande poder que anima estes que servem ao Pai é o amor. Estes não são meros déspotas em opressão. Poder e opressão são correlatos na criação terrestre. Aqui poder significa uma missão em direção do amor, e quanto maior o poder, maior é o amor que ele emana. E isto, ainda mais. Deixe estes, cuja luta com o mal é terrível e feroz, lembrarem e perceberem bem o privilégio e o alto destino que é deles, a ser atingido. Porque nisto está uma garantia e uma certeza testemunhando que aquele homem foi permitido estar no conselho e no trabalho dos que estão num grau muito alto, juntar-se a eles nesta grande tarefa de trabalhar na salvação do universo inteiro nas diretrizes deixadas há tanto tempo atrás. E esta tarefa é tal que um homem com coragem vai se agarrar a ela ansiosamente, porque ele entenderá assim desta forma, que aquilo que anjos e príncipes do alto comando estão fazendo, ele está fazendo com eles em sua própria esfera e grau e, sabendo disto, rejubilar-se-á e fortalecer-se-á. Vendo que seu trabalho é unido ao nosso, e o nosso ao dele, e com apenas um objetivo diante de ambos, que é o melhoramento de toda a vida e de todas as coisas, ele saberá que nossa força está a seu dispor. Portanto que disponha sabiamente com total humildade e confiança simples. Pois nós nos deliciamos em ajudar homens que sejam nossos colegas nesta luta, e nossos companheiros trabalhadores no único grande campo do universo de Deus. Nós enxergamos melhor que você os feitos terríveis daquele que se desvia deste serviço, mas não nos desesperamos porque também vemos mais claramente o significado e o propósito de tudo. E assim vendo, sabemos que este homem um dia irá exultar como nós, quando ele também chegar a isto, cada um em seu tempo, quando ascender às mais altas esferas de serviço e, deste ponto de partida, continuar sua evolução. Naquele dia, ele também usará para seu treino o material que estamos usando, e do qual ele é parte e relação, quando então outros tiverem tomado sua posição, e ele o lugar daqueles que agora estão elevados. A ele, o vencedor, disse o Cristo, darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, e estou assentado com meu Pai em seu trono. Ao forte é o reino, meu querido tutelado e guardado, e para aquele que tenha sido dado. Basta por hora, e preciso findar agora. Mas o tema é muito mais amplo do que fui capaz de transmitir nesta curta mensagem. Se Deus permitir, direi a você mais, dentro em pouco. E agora, haja bem e sair-se-á bem, e se for forte, então além da força deverá vir a suavidade. Pois assim nestes reinos onde são mais suaves e amáveis aqueles cujo poder é maior. Lembre-se disto, e poderá resolver muitos problemas que deixam os homens perplexos. Esteja a luz de Deus consigo e em torno de você, e não haverá tropeços para você então. Capítulo 4, Terra, o vestíbulo do céu. Quarta, 26 de novembro de 1913. Muitas coisas há das quais devo falar a você,
temas de organização, e do exercício de poder à medida que sua influência e seu efeito são vistos por nós conforme passam por seu caminho, através de nossas esferas em direção à Terra. Algumas destas coisas você não seria capaz de entender, e outras, talvez, mas poucas dentre elas você acreditaria se fossem entendidas. Portanto, limitei-me aos princípios mais simples e à forma de sua execução, e um destes é o modus operandi da conexão obtida entre nós e você em matéria de inspiração. Bem, esta é uma palavra muito expressiva se entendida corretamente, e muito enganosa se não for entendida. Pois aquilo que inspiramos no coração dos homens de conhecimentos da verdade de Deus é verdade. Mas é somente um pouquinho da verdade. Pois nós realmente damos a eles mais que isso, entre outras coisas, força para progredir e trabalhar à vontade de Deus, amar o trabalho que virá pelas altas motivações, e sabedoria, que é conhecimento mesclado com amor, para trabalhar as vontades de Deus corretamente. E se um homem disser ser inspirado, este não será um caso singular, nem excepcional. Porque todos os que tentam viver bem, e poucos não tentam de alguma forma, são inspirados por nós e dessa forma ajudados. Mas o ato de inspiração não é uma maneira correta de descrever o método de nosso trabalho. Seria mais bem aplicado se usado subjetivamente naquele assim chamado inspirado. Ele respira nas nossas ondas de energia vibrante conforme dirigimos a ele tais ondas. De uma forma o homem inspira e enche seus pulmões da brisa fresca das colinas, e se refresca. Desta mesma maneira ele respira nas refrescantes correntes de poder com as quais o envolvemos. Mas não limitaríamos o significado da palavra somente para estes que, em palavras elegantes, dizem ao mundo algumas das novas verdades de Deus, ou algumas antigas verdades, renovadas e trazidas como novas. Uma mãe aconchegando sua criança doente, o maquinista de uma locomotiva em uma estrada de ferro, o navegador conduzindo sua embarcação, todos, e outros, desempenham suas funções com seus poderes peculiares contidos em si mesmos, mas, conforme uma ocasião ou circunstância requeira, são modificados ou suplementados pelos nossos. Isto assim é, mesmo que o recebedor de nossa ajuda não saiba de nossa presença, isto é mais frequente do que saibam. Nós doamos alegremente enquanto somos capazes, e somos capazes enquanto não houver barreiras que se oponham, vindas dos que ajudaríamos. Esta barreira pode ser construída de várias maneiras. Se ele for de mente obstinada, então não podemos impor a ele nosso conselho, porque ele é livre para querer e fazer. E algumas vezes, quando vemos uma grande necessidade de que nossa ajuda seja dada, e a barreira do pecado é interposta e não podemos transpô-la, aí, aqueles que aconselham erradamente fazem seu trabalho, e doloroso é o transe daqueles em quem eles atuaram. Cada homem, e cada mulher também, escolhe suas próprias companhias, consciente ou inconscientemente. Se ele desconsidera a ideia de que estamos presentes na esfera terrestre, e de que nenhuma influência pode advir daquilo que para ele é invisível ou desconhecido, isto não significa que ele não seja de boa intenção ou de motivação correta. Ele não opõe contra nós a barreira da negação absoluta. Nós o ajudamos alegremente, pois é honesto e, em sua honestidade, no futuro perceberá seu erro, algum dia, logo. Apenas este não é tão sensitivo para captar nossa mensagem, e frequentemente nos interpretaria mal, desconhecendo o que imprimiríamos em sua mente. Se uma roda d'água estiver bem lubrificada em seu eixo, então a água fará girar facilmente, mas se ele estiver enferrujado, a força deverá aumentar, e o esforço de ambos, da roda e do eixo, é maior, e ela se move mais pesadamente. Também os marinheiros devem estar de prontidão para obedecer às instruções do capitão, mesmo que lhe seja totalmente estranho a eles. Mas se ele é bem conhecido por eles, então são mais aptos para, na tormenta numa noite escura, captar o significado das ordens que ele dá, porque conhecem sua mente e precisa de poucas e curtas palavras para transmitir-lhes as suas vontades. Assim, aqueles que nos conhecem mais naturalmente e mais intimamente que outros estão em melhor condição de receber as nossas palavras. A inspiração, entretanto, é de um significado amplo e extenso na prática.
Os profetas dos velhos tempos, e os de hoje, receberam nossas instruções de acordo com o desenvolvimento de suas faculdades. Alguns eram capazes de ouvir nossas palavras, alguns de ver-nos, ambos com seu corpo espiritual, outros inspirados mentalmente. Estas e outras maneiras nós empregamos, e todas para um só propósito, a saber, comunicar, através deles aos seus companheiros, as instruções sobre o caminho a ser tomado e de que maneira deveriam ordenar suas vidas para agradar a Deus, da maneira que podemos entender sua vontade dos mais altos planos. Nosso aconselhamento não é perfeito nem infalível, mas nunca leva ao desencaminhamento daqueles que buscam merecimentos e com muita oração e com grande amor. Estes são os de Deus, e são de grande alegria para nós seus servos trabalhadores. Não há necessidade de que se vá longe para encontrá-los, pois é mais bem no mundo que mal, e, conforme esteja a proporção em cada um do bem e do mal, assim podemos ajudar, e é desta forma que nossa habilidade é limitada. Portanto, faça cada um estas duas coisas, ver se sua luz se mantém acesa como aqueles que esperam pelo seu Senhor, porque é de sua vontade que façamos assim, e é sua força que trazemos. As orações são repartidas entre nós para respondermos, e sua resposta é emandada através de seus servos. Portanto, estejam atentos e despertos para a nossa chegada, os que viemos a ele na imensidão, e no Getsemane, apesar de que eu penso serem eles de um grau mais alto que o meu. E a outra coisa a estar em sua mente é esta: veja se mantém sua motivação alta e nobre, numa busca não egoísta, mas pelo bem dos outros. Nós ministramos o melhor pelo progresso daqueles que procuram, pela nossa ajuda, beneficiar terceiros em vez de a si próprios. Ao darmos de nós, nós mesmos recebemos, e assim é para vocês. E a maior parte da motivação deve ser dar, como ele disse, e desta forma as maiores bênçãos recaem, e assim é para todos. Lembre-se de suas palavras: eu tenho poder para dar minha vida, mas eu a dou para minhas ovelhas. Isto verdadeiramente ele fez, e sem hipocrisia na motivação. No entanto, ao dar sua vida ele retomou-a novamente mais glorioso, e isto porque sua dádiva foi vazia de egoísmo, plena de amor. Assim façam vocês, e encontrarão brandura tanto em dar quanto em receber. Esta é uma tarefa muito difícil para uma realização perfeita. Mas é o caminho certo e bom, e deve ser trilhado. E ele nos mostrou como. O vaso de flores esvai-se de seu perfume para o gozo do homem, mas só para se recompor novamente com mais e, assim sendo feito, chega à maturidade mais perfeita, dia a dia. Uma palavra bondosa retorna, e duas pessoas ficam felizes pela ação inicial de uma. Palavras bondosas geram mais tarde realizações bondosas. E assim o amor é multiplicado e, com amor, alegria e paz. E aqueles que amam dar, e dar pelo amor de dar, estão lançando dardos de ouro que caem nas ruas da cidade celeste, e são agrupadas e cuidadosamente guardadas, até que aqueles que as tenham mandado venham e recebam seus tesouros uma vez mais, com aumento. Mais. Quinta, 27 de novembro de 1913. Em sequência àquilo que lhe passei, posso acrescentar que muito poucos são os que percebem em qualquer grau maior a magnitude das forças que estão no ambiente em torno dos homens conforme cumprem seu dia a dia. Estas forças são reais, no entanto, e estão por perto. E não somente isso, elas se mesclam com seus próprios esforços, você querendo, ou não. E estes poderes não são todos bons, mas alguns são maliciosos e alguns de pouca sabedoria, nem exatamente bons ou maus. Quando eu digo poderes ou forças, é necessariamente consequente que personalidades estejam presentes com eles para usá-las. Pois saiba disto, não como um assentimento formal, mas consentindo com isto exanimo, que você não está só, e não pode estar ou atuar sozinho, mas deve agir e desejar e planejar com companhia, e os seus companheiros que você escolheu, pois você faz isso querendo ou não. Então é necessário que todos sejam cuidadosos nessa escolha, e isso pode ser assegurado pelas orações e por uma vida correta. Pense em Deus com reverência e respeito, e em seus companheiros com reverência e amor,
E faça tudo sabendo que estamos observando você, e mentalize intimamente com precisão exata, e assim como você está e chegou até aqui agora, assim estará quando acordar deste lado, e aquelas coisas que para você agora são materiais e positivas e parecem muito reais, serão de outras esferas, e seus olhos vão se abrir para outros cenários, e falará da Terra como uma outra esfera, e da vida na Terra como uma jornada feita e terminada, e o dinheiro imóveis, e árvores no seu jardim, e tudo que você agora parece possuir como sua propriedade particular, não estará mais à mão. Aí seriam mostrados quais lugares e tesouros e amigos que você amealhou na escola do esforço que acabou de completar e deixar para trás para sempre. E também estará cheio de pena e tristeza, ou compreendido com inexplicável alegria e luz e beleza e amor, tudo a seu serviço, aqueles seus amigos que vieram para cá antes, e agora anseiam por lhe mostrar alguns locais e as belezas de suas casas atuais. Agora, pense. O que fará aquele homem cuja vida na Terra foi um compartimento fechado, sem janela para olhar para fora, em direção a estes reinos espirituais? Ele fará o que já vi muitos fazerem. Agirá de acordo com a forma que seu coração está acostumado. Muitos não estão prontos para assumirem seus erros, porque estão imbuídos das opiniões que construíram durante a vida, e que lhes serviram tão bem que não compreendem estarem tão dolorosamente em erro. Estes têm muito a passar antes que a luz ilumine sua visão espiritual atrofiada. Mas aqueles que se educaram em ficar livres daquilo que é considerado riqueza e prazeres terrenos acharão que seus braços não são grandes o suficiente para os tesouros trazidos pelas mãos amorosas, nem seus olhos tão rápidos quanto precisariam ser para captar os muitos sorrisos de boas-vindas e prazer pela surpresa que lhes mostram que, apesar de tudo, a verdadeira qualidade apenas começou, e o novo é muito melhor que o velho. E agora, meu amigo intutelado, deixe-me mostrar-lhe um cenário que ilustra o que escrevi. Em uma colina verde e dourada, com o perfume de muitas flores pairando no ar como música num beijo de cor, há uma antiga casa com muitas torrinhas e janelas como aquelas que na velha Inglaterra se fechavam com vidro. Árvores e gramados e, abaixo no vale, um grande lago onde pássaros de muitas cores, e muito bonitos, brincam entre si. Não é um cenário de sua esfera, mas um deste lado do véu. Seria de pouco proveito que eu argumentasse mostrando a racionalidade de tais coisas estando aqui. É assim, e o homem duvidaria que tudo isto, que é bom e bonito na terra, está aqui com a beleza intensificada, e o amor feito mais amor que já é, de nossa parte uma questão de se pensar o quão grande é. Em uma das torres, ali está uma mulher. Ela está vestida na cor de sua ordem, e aquela cor não é cor conhecida na terra, portanto não posso dar o nome. Mas poderia descrevê-la como um lilás dourado, e temo que isto pouco lhe fará entender. Ela observa o horizonte longínquo do outro lado do lago, onde baixas colinas são tocadas pela luz além. Ela está feliz por ver isto. Sua figura é mais perfeita e bonita que a de qualquer mulher na terra, e sua face mais amorosa. Seus olhos brilham com uma irradiação de um matiz violeta, e em sua testa uma estrela prateada brilha e cintila como em resposta aos pensamentos interiores. Esta é a joia de sua ordem. E se beleza fosse desejada para fazer a beleza dela mais completa, seria uma pontada de melancolia, que lhe aumenta a paz e a alegria de seu semblante. Esta é a senhora da casa, onde mora um grande número de trabalhadoras que estão a seu encargo para fazerem o que ela quiser, e dirigirem-se em missão aonde ela desejar, de tempos em tempos. A casa é muito espaçosa. Agora, se estudar sua face verá em primeiro lugar que ela está em expectativa, e presentemente uma luz sai e pisca de seus olhos em raios violeta, e de seus lábios sai uma mensagem. E você sabe disto pela razão dos raios de luz azul e rosa e carmesim que disparam debaixo de seus lábios e parecem ter asas, voando tão rapidamente que não é possível segui-los através do lago. Então um barco é visto chegando rapidamente pela direita, entre as árvores que crescem nas margens, e os remos faiscam e cintilam, e as gotas em torno da proa dourada são como pequeninas esferas de vidro dourado misturadas com esmeraldas e rubis, à medida que vão caindo para trás.
O barco chega ao cais e uma multidão usando roupas brilhantes salta nos degraus de mármore que os conduzem para cima pelo gramado verde. Um deles não é tão rápido, entretanto. Sua face está banhada de alegria, mas também parece cheio de assombro, e seus olhos não estão muito acostumados à qualidade de luz que banha todas as coisas numa radiação suave de luz tênue. Então, da entrada, e rumando abaixo em direção à recepção, vem a senhora da casa, e para uma curta distância da reunião. O recém-chegado olha para ela enquanto ela está ali, e exprime espanto em seu olhar, extasiado e atento. Aí, finalmente, ela o chama aí, em palavras calorosas, esta brilhante santa de Deus dá boas-vindas a seu marido. Bem, James, agora você chegou a mim, finalmente, querido, finalmente. Mas ele hesita. A voz é dela, mas está diferente. Além do mais, quando ela morreu era uma velhinha com cabelos grisalhos, inválida. Agora ela se posta diante dele como uma adorável mulher, nem jovem nem velha, mas com a perfeita graça e beleza de juventude eterna. E eu observei você, querido, e estive tão próxima de você o tempo inteiro. Agora isso é passado e acabou, e sua solidão se foi para sempre, querido. Pois agora estamos juntos mais uma vez, e aqui é o eterno presente de Deus, onde nem eu nem você jamais envelheceremos, e aonde nossos meninos e nele virão quando terminarem o que é encargo deles na vida terrestre. Até aqui ela falou, para que ele pudesse recuperar sua postura, e finalmente ele conseguiu, e repentinamente, ele irrompeu em lágrimas de alegria, porque percebeu que era sem dúvida sua esposa e sua querida, e o amor sobrepujou seu respeito. Ele caminhou naquela direção com sua mão esquerda sobre seus olhos, somente dando olhadas para cima e então, quando ele estava perto, ela correu e tomou-o nos braços e o beijou, e jogando um braço em seu pescoço, tomou sua mão na dela e conduziu seus passos, lentamente com delicada dignidade, para a casa que preparou para ele. Sim, aquela casa era o complemento celeste da casa deles em Dorset, onde moraram toda a sua vida de casados até que ela passou para cá, e onde ele permaneceu pranteando sua ausência. Isto, meu tutelado, transmiti-lhe para apontar, com cenas caseiras, o fato de que tesouros do céu não são meras palavras de sentimento, mas são sólidos e reais e, se você não captou o sentido, materiais. Casas e amigos e pastos e todas as coisas queridas e bonitas que vocês têm na terra, estão aqui. Somente aqui elas são de uma beleza mais sublimada, mesmo as pessoas destes reinos são de uma beleza não terrena. Aqueles dois que viveram uma boa vida como proprietário rural e esposa, ambos simples e tementes a Deus, e bondosos aos pobres, quase ricos. Estes têm sua recompensa aqui, e esta recompensa é frequentemente inesperada como foi a dele. Este encontro eu pessoalmente testemunhei, porque fui um dos que o trouxe ao caminho para casa, ficando lá na esfera onde isto aconteceu. Em que esfera foi, por favor? Na sexta. E agora, meu amigo, encerrarei e devo mostrar-lhe algumas destas belezas que aguardam os simples de coração que por amor fazem o que podem, e procuram o correto perante Deus para agradar a Ele, em vez de procurarem as altas posições dentre os homens. Estes brilharão como estrelas e como o sol, e tudo ao seu redor terá mais amor por causa da presença deles. Está escrito assim, e é verdade. Sexta, 28 de novembro de 1913. Tentaremos agora pensar naquela passagem onde o Cristo de Deus e Salvador do homem fala aos seus como sendo escolhidos fora do mundo. Não somente escolhidos no mundo, mas tirados fora dele. Se, então, fora do mundo, em qual moradia habitam? Primeiramente é necessário entender em qual sentido nosso Salvador fala do mundo. O mundo neste caso é o reino onde a matéria tem importância dominante à sua mente, e aqueles que avaliam desta forma estão habitando, conforme seu estado espiritual e corpo espiritual, em esfera diferente que aqueles que têm ideia contrária, isto é, aquela onde a matéria nada mais é que um modo de manifestação adotado e usada pelos seres espirituais e subserviente àqueles que a usam, como um trabalhador usa argila ou ferro. Aqueles que estão marcados para estarem no mundo, entretanto,
estão espiritualmente na esfera que é próxima à Terra, e estes são algumas vezes chamados de espíritos fronteiriços da Terra. Não importa se estão vestidos com corpos materiais, ou que tenham deixado isto para trás e desencanado, estes são da fronteira e acorrentados ao mundo, e não podem subir para as esferas de luz, mas têm suas conversas entre aqueles que se movem nas regiões de trevas sobre a superfície do planeta. Estes, então, são seguros à Terra, e estão verdadeiramente dentro da circunferência terrestre. Mas ele levou seus escolhidos para fora dessa esfera nas esferas de luz e, apesar de ainda encanados, assim com seus corpos espirituais, foram para as mais altas esferas. Isto explica a sua maneira de viver e conduzir, subsequentemente. Foi destas esferas que tiraram toda aquela indômita coragem e grande alegria e destemor que os capacitou a não considerar o mundo como sendo de sua necessidade, mas meramente um campo onde deveriam lutar suas batalhas, e depois voltar para casa, para seus amigos que os esperavam. O que é a verdade deles é a verdade hoje. É destas esferas de desalento que o medo e incerteza vêm para tantos, e esta é a sorte daqueles que habitam ali desencanados, e não se apressaram em poderem perceber seu ambiente espiritual, no entanto movem-se e energizam-se nele, e recebem em si aquelas qualidades as quais foram atraídas para si pela maneira de pensar e de viver. Portanto, é cientificamente exato dizer que um homem pode estar no mundo com o seu corpo material, mas não no mundo com seu corpo espiritual. Quando estas duas espécies de homem vêm para cá, vão cada um para sua própria esfera e, por falta de claridade de raciocínio e julgamento, muitos ficam surpresos em se acharem lançados num lugar do qual ouviram com seus ouvidos exteriores, mas não inquiriram se era realidade. Agora, para fazer isto mais claro, que tem elementos variados de conhecimento para nós neste lado, vou contar-lhe um incidente de meu conhecimento e experiência. Uma vez fui mandado a receber um homem que requeria cuidados ao ser tratado, pois tinha sido alguém que teve muitas opiniões decisivas sobre estes reinos, e cuja mente foi preenchida com ideias do que era certo ou próprio para a vida que continua aqui. Encontrei-o como seus atendentes espirituais trouxeram-no da região terrestre, e deixaram-no no pequeno bosque onde eu esperava. Ele andou entre as árvores e parecia aturdido de alguma forma, como se procurasse algo que não encontrasse. Pedi aos dois que o trouxessem para se postar sozinho diante de mim e ficaram a uma pequena distância atrás dele. Ele não pôde me ver claramente a princípio, mas concentrei-me nele e finalmente ele olhou para mim, perscrutando. Então disse a ele: Senhor, procuro o que não pode achar, e eu posso ajudá-lo. Primeiro diga-me, há quanto tempo está em nossa região? Isto, ele respondeu, encontro dificuldade para responder. Certamente arranjei para estar aqui, mas pensei que era para a África que estava indo. Mas não acho que este lugar é como esperava. Não, porque aqui não é a África, e daquele continente você está a uma longa distância. Então qual é o nome deste continente? E que tribos de pessoas são estas? São brancos e muito bonitos, mas nunca encontrei nenhuma como eles, nem mesmo em minhas leituras. Bem, você não está sendo bem exato para o cientista que você é. Você leu destas pessoas sem perceber que elas são algo mais que bonecos sem vida ou sem qualidades naturais. Estes são aqueles sobre quem você leu, sobre santos e anjos. E assim sou eu. Mas, ele começou e parou. Ele não me acreditava, e temeu ofender-me, não sabendo quais consequências traria, pois estava num estranho lugar, entre pessoas estranhas e sem escolta. Agora, disse-lhe eu, você tem uma tarefa a desempenhar, a maior que jamais encontrou. Em todas as jornadas não encontrou barreiras tão altas e densas como estas. Então serei bem claro com você e direi a verdade. Você não acreditará. Mas, acredite-me, até que realmente acredite e entenda, não terá paz em sua mente, nem será capaz de realizar progresso algum. O que tem a fazer é pegar todas as opiniões de toda a sua vida, girá-las de cima para baixo e de dentro para fora, e colocar-se a si mesmo não mais como um erudito e grande cientista, mas como o mais iniciante em conhecimento,
e quase tudo o que pensava não merecerá considerações, porque esta região também era considerada indigna de ser pensada, ou completamente errada. Estas palavras são duras, mas muito necessárias. Mas olhe bem para mim, e diga-me, se pode sondar-me, se sou honesto e amigável, ou não. Ele olhou-me longa muito seriamente, e disse finalmente, embora eu esteja perto do mar, conforme o que quis dizer, e suas palavras parecem-me as de algum entusiasta extraviado, sua face é honesto bastante, e penso que deseja o bem para mim. Agora, em que quer que eu acredite? Já ouviu falar da morte? Encarei-a muitas vezes. Como agora me encara. E ainda não conhece nenhum nem outro. Que tipo daquilo que você chama de conhecimento olha para uma coisa sem saber o que é? Se for claro, e disser-me algo que eu possa entender, pode ser que seja capaz de captar as coisas um pouquinho melhor. Claro. Então, antes de tudo, você está aquilo que chamam de morto. Neste ponto ele riu e disse, quem é você, e o que está tentando fazer comigo? Se está determinado a tentar fazer-me maluco, diga-me e acabe com isto, e deixe-me seguir meu caminho. Há algum vilarejo por aqui perto onde eu possa ter comida e abrigo enquanto penso no meu caminho futuro? Você não requer comida, pois não está com fome. Nem requer abrigo, porque não está com o corpo cansado. Nem ao menos observa algum sinal de noite. Ao ouvir isto parou mais uma vez, e então respondeu, você está razoavelmente certo, não estou faminto. É estranho, mas é bem verdadeiro, não tenho fome. E este dia, certamente, tem sido mais longo de que me recordo. Não entendo tudo isto. E ele recomeçou a devanear. Então eu disse, você é aquilo que chama de morto, e este é o mundo espiritual. Você deixou a terra, e esta é a vida além, que deve agora viver, e vir a entender. Até que você domine esta verdade inicial, nenhuma ajuda mais posso lhe dar. Deixo para que pense nisto, e quando me quiser, se assim quiser, virei a você. Estes dois senhores que o trouxeram até aqui são atendentes espirituais. Pode arguí-los e eles responderão. Somente lembre-se disto, não caia no ridículo de rir deles quando eles lhe falarem, como fez até agora, com minhas palavras. Somente se for humilde e cortês permitiria a companhia deles a você. Você tem em si muito que é válido, e também tem, como muitos que encontrei, muito de vaidade e de tolice em sua mente. Não suportarei que exiba isso diante de meus amigos. Portanto, seja sábio em tempo e lembre-se. Você está agora na fronteira entre as esferas de luz e aquelas de sombra, e depende de você ser deixado em uma, ou ir, por seu próprio livre-arbítrio, para outra. Possa Deus ajudá-lo, e isto ele quer, se você quiser. Então acionei os dois atendentes espirituais, e eles vieram e sentaram-se com ele, e deixei-os ali sentados juntos. O que aconteceu? Ele subiu ou desceu? Ele não mais me chamou, e não fui a ele por um longo tempo. Ele era muito inquiridor, e os dois, seus companheiros, ajudaram-no de todas as formas possíveis. Mas ele gradualmente achou que a luz e a atmosfera do lugar eram desconfortáveis, e foi forçado a dirigir-se a uma região mais escura. Ali ele se esforçou tremendamente e, finalmente, o bem prevaleceu nele. Mas foi uma luta renhida e demorada, e uma humilhação da mais amarga e pungente. Apesar disso, ele foi um bravo espírito e venceu. Aí, foi chamado por aqueles a quem tinha sido dado em guarda, e conduzido mais uma vez para a região mais brilhante. Então fui encontrá-lo, no mesmo lugar no bosque de árvores. Ele era agora um homem muito mais pensativo, e mais gentil, menos pronto para escarnecer. Olhei para ele silenciosamente, ele olhou para mim e reconheceu-me, e inclinou sua cabeça de vergonha e contrição. Ele estava muito sentido por ter rido de minhas palavras. Então veio em minha direção vagarosamente e ajoelhou-se diante de mim, e vi seus ombros movendo-se com soluços enquanto escondia seu rosto com suas mãos. Aí abençoei-o com minha mão em sua cabeça, e disse-lhe palavras de conforto e deixei-o. É frequentemente assim. Segunda, 1 de dezembro de 1913. Não é a muitos que é dado ver a luz cercada de escuridão,
nem conhecer para o que seja a escuridão. Mas é um estado obtido pelas próprias atitudes, pois ali a todos que querem saber da verdade é enviado, de fora dali, algum socorro ou habilitação, conforme sejam necessários, de acordo com a sua natureza e capacidade. Tem sido sempre assim, e é assim hoje. Porque Deus é um, não somente em sua natureza, mas também em sua manifestação nas esferas exteriores de seu reino. Quando emanou este universo de matéria, ele dotou seus servos com qualidades que os fizeram competentes para levar adiante seu propósito, dando-lhes liberdade dentro de certos limites, como já formalmente expliquei. Uma das leis que os governou foi que, dentre todas as variações menores e temporais, e com aparência de diversidade a operarem os poderes que eram colocados em suas mãos, a unidade deveria ser o princípio a guiar tudo, e a finalidade que tudo consequentemente deveria atender. Este princípio de unidade e consistência sempre esteve à frente daqueles príncipes e soberanos, e jamais foi banido. Nem é negligenciado hoje. Isto os homens esquecem, e desprezam em si mesmos, a quem maravilharíamos se tivesse interesse, irmãos nossos menos evoluídos, por nós, chegando até ao ponto de tocar vocês, falar com vocês e guiá-los pessoalmente pelo contato pessoal de nossa presença. Também, de nossa parte é um assombro que se encontrem homens que hesitam no caminho, e temam que falar conosco seja errado, desgostando a ele que veio ao mundo por esta mesma razão, pois ele devia mostrar como ambas partes, espiritual e material, eram apenas fases de um grande reino, a unidade estando em ambos juntos. Em toda parte, seu ensinamento sobre isto foi a única grande motivação, e por isto seus inimigos lançaram-no à morte. Fosse seu reino deste mundo apenas, e ele teria dado vantagem às suas aspirações temporais, e seu modo de vida para sua comodidade e esplendor. Entretanto ele mostrou que o seu reino era dos mais altos reinos, e que a igreja na terra era apenas o vestíbulo para a câmara da presença. Em sendo assim, então as virtudes pelas quais a nobreza deveria ser medida seriam aquelas que governam a marcha para estas regiões mais brilhantes, e não para as condições confusas das porções mais baixas deste reino, como é interpretado pelo mundo. Por aquilo, eles mataram-no, e hoje há remanescentes demais, como vemos, com aqueles sentimentos, tanto na igreja quanto no mundo de fora. E até que os homens percebam realmente nossa presença, e nosso direito de sermos considerados membros do mesmo reino do Pai, enquanto isto não venha a acontecer, os homens deverão fazer muito avanço no discernimento entre a luz e a treva. Guiar cegos a muitos, amigo, e eles nos desagradam muito por seu desprezo arrogante pelo nosso trabalho e nossa missão. Se tivessem sabido, não o teriam matado, o Senhor da Glória. Não, claro, mas na realidade mataram-no. Se estes de agora soubessem que nós que vamos à terra por nossa iniciativa amorosa somos anjos, não teriam ultrajado nosso trabalho de comunhão, nem aqueles a quem ainda podemos sussurrar em seus ouvidos e que se elevam acima dos últimos. Não, mas eles de fato nos injuriam e a nossos amigos e companheiros. E eles deveriam alegar seu desconhecimento e sua cegueira, que tem o mesmo efeito dos que mataram o Mestre Cristo. Zabdiel, não há dúvida de que tudo é justo e verdadeiro. Mas penso que você está, talvez, falando algo acaloradamente. Também isso, foi São Pedro que apelou aos judeus, e não os próprios judeus, não foi? Aí, amigo, realmente falo acaloradamente de certa forma, mas de indignação. Mas há outro calor mais generoso, e é o calor do amor. Não é verdadeiro pensar em nós sempre plácidos e imóveis. Algumas vezes ficamos com raiva, e nossa raiva é sempre justa, ou seria cedo corrigida por aqueles que estão acima de nós e veem com olhos mais claros que os nossos próprios. Mas nós nunca nos vingamos, lembre-se disto, lembre bem. No entanto, na justiça, e pelo amor de nossos amigos e companheiros de trabalho no plano da terra, nós conferimos a punição, e por respeito, aos que lidarem com eles de forma não gentil. Mas vejo que você não concorda comigo nisto. Vou deferir sua inclinação, portanto, e deixar esta questão por agora.
Mas o que eu disse é verdadeiro em cada pequeno trecho, valendo a pena ponderar bem sobre estes que deveriam ser vistos em contato. Quanto à questão do pleito de São Pedro. Sim, ele fez isso. Mas tenha em mente uma coisa a mais, também. Eu falo deste lado de cá do véu, e você me escuta através dele no lado terrestre. Agora, temos aqui, como vocês têm aí, registros de história, a história destes reinos, os quais são cuidadosamente resguardados. E por estes registros sabemos que no julgamento deles aqui, aqueles seus acusadores realmente alegaram esta cegueira, para uma pequena vantagem. Luz era como escuridão para eles, e a escuridão para eles era como luz, porque eles próprios eram da escuridão. Não conheceram a luz quando ele veio a eles, pela mesma razão. Muito bem, eram cegos e não sabiam. Agora, a cegueira que nestas esferas não é o efeito de eliminar a luz exterior, mas vem de uma causa mais profunda. Não é exterior, mas interior, da essência da natureza do homem. E por quê, portanto, eram cegos, para o lugar de cegueira foram mandados, isto é, as regiões de depressão e angústia. Esta época de grande atividade nestas regiões de luz. Muita energia está sendo dirigida para a Terra em todas as suas partes. Dificilmente há uma igreja ou credo inativo. É a luz sendo dirigida para a escuridão, e é de muita responsabilidade para aqueles que ainda estão em treino na esfera terrestre. Deixe-os serem curiosos e muito corajosos para verem e obterem esta luz. Esta é minha advertência, e a dou com solenes pensamentos. Porque falo depois de muita experiência nessa escola onde aprendemos muito, e mais rapidamente que pelo uso do cérebro material. Deixe que os homens procurem humildemente e encontrem a verdade destas questões. De resto, nós não pedimos de joelho dobrado. Também isso deixe que eles tenham em mente. Nós não trazemos presentes como escravos a uma princesa. Mas chegamos e ficamos aos seus lados e damos presentes que o ouro da terra não pode comprar, e aqueles que são humildes e bons e puros de pensamento damos este presente da habilidade de entendimento da verdade, como ela está em Jesus, de convicção segura da vida além e da alegria nela, destemor pelas tragédias aqui ou ali, e camaradagem e amizade com os anjos. Amigo, deixo agora. E peço a você que me tolere se você tiver registrado menos conscientemente que das outras vezes aquilo que eu disse. Não impressionei você inconscientemente até aqui. E em outras vezes vou me esforçar por sua participação nas mensagens de grau mais brilhante. Paz e alegria estejam em seu coração, meu tutelado. Amém. Capítulo 5. A Ciência dos Céus. Terça, 2 de dezembro de 1913. Querido amigo e tutelado, esta noite falarei a você de certos temas que se ligam à questão de transmutação de energia. Energia, conforme agora emprego a palavra, deve ser entendida como aquele intermediário que concatena a ação de nossas vontades com o efeito que é exposto nas mentes dos homens. Aqui somos treinados para este fim, para que possamos transmitir pela ação de nossas vontades, por aquilo que podemos chamar de vibração, nossos pensamentos através das esferas ou estados interferentes, para este plano terrestre. É este movimento em vibração a que chamamos energia. Agora, você deve entender que, em se usando o palavreado terrestre, estou empregando um meio que não é adequado para expressar, nem exatamente, nem completamente, a ciência destas esferas e reinos. É necessário, entretanto, que eu qualifique meus vocábulos. E quando usar o termo vibração não estou me referindo a mera oscilação vai e vem somente, mas de movimentos que algumas vezes são elípticos, algumas em espiral, e algumas vezes numa combinação destas e outras qualidades. Deste ponto de vista, o sistema atômico de vibração, o qual apenas recentemente foi revelado aos homens da ciência, é para nós uno aos movimentos dos planetas dessa esfera solar e de outros sistemas no espaço longínquo. A ação da Terra em torno do Sol e a ação das moléculas no átomo são vibrações. Não importa o grau pelo qual são medidos, ou qual seja o diâmetro de suas órbitas, mas elas são de uma só espécie, e é no grau somente que diferem umas das outras. Mas a transmutação traz a qualquer sistema uma mudança de movimento,
e a qualidade do movimento sendo mudada, há também, necessariamente, uma mudança de resultado. Consequentemente nós, atuando sempre em perfeita obediência às leis estabelecidas por aqueles mais evoluídos e mais sábios que nós, concentramos nossos pensamentos no movimento de certas vibrações, que se tornam defletidos e transmutados para outras qualidades de vibrações, e assim a mudança é elaborada. Usualmente nós fazemos esse trabalho lento e gradualmente, a fim de se obter a exata quantidade de divergência da qualidade original da vibração pretendida, nem menos, nem mais. É por este método que atuamos nas ações dos homens e, no curso da natureza, em todas as suas partes. Há múltiplas classes e companhias que têm o encargo de variados departamentos de criação: mineral, vegetal, animal, humano, terrestre, solar e estelar. Além disto, também, as estrelas estão agrupadas juntas e arranjadas numa qualificação hierárquica para essa grande tarefa. Então, pelo mesmo método de transmutação de energia que os sistemas são gradualmente desenvolvidos em mundos, e estes mundos providos de forma, e então habilitados a produzir vegetação e vida animal. Mas, em sendo assim, você notará que toda vida, e toda a evolução, é consequente da operação da energia espiritual, obedecendo ditames da vontade de seres espirituais. Uma vez isto controlado, a força cega desaparece e a intenção toma o seu lugar, intenção da inteligência e do poder espiritual dos trabalhadores de vários graus operando de acordo com certas leis colocadas, mas, dentro dos limites destas leis, livres e poderosos. Mas ainda, a matéria propriamente dita é o resultado da transmutação das vibrações naquelas variedades do conjunto total, e estas mais recentemente estão sendo analisadas por cientistas que atingiram o conhecimento de que a matéria é indubitavelmente o resultado das vibrações, e que nenhuma partícula da matéria está parada, mas num incessante movimento. Isso é correto, mas não conclusivo. Pois não busca a matéria em seu fim. Não seria verdadeiro dizer que a matéria esteja em vibração, mas que a matéria é vibração, o resultado da vibração de uma qualidade mais refinada, que não é encontrada nos fenômenos das coisas materiais, mas naquelas esferas próprias para sua qualidade. Assim você verá quão pouco importa que, quando chega o tempo de vocês exigir o corpo da Terra, vocês fiquem desencarnados. Seu corpo terrestre foi um corpo de vibrações e nada mais. Muito bem, você agora tem um corpo de vibrações mais substanciais e durável, por causa da qualidade mais alta, e mais próxima à vontade energizante que o trouxe à existência, e desta forma sustenta-o. Aquele corpo servirá a você enquanto você permanecer nas esferas inferiores e, quando tiver progredido, aquele corpo será transmutado em um mais permanente, e de uma qualidade mais sublime. Este processo será repetido conforme as épocas forem passando e você saltar de uma glória para outra glória maior, nas infinitas conquistas de progresso diante de você. Segue-se também que, à medida que aqueles nas esferas inferiores neste reino espiritual não são normalmente visíveis na esfera terrestre, assim aqueles das esferas superiores não são normalmente visíveis naquelas esferas inferiores, e assim por diante na mesma ordem em que subimos de esfera em esfera e buscamos nosso caminho ao longo desta gloriosa estrada de luz e alto empenho. Então é assim, amigo e tutelado, e quando vier para cá um dia será melhor entendedor. Por enquanto, apesar de que você realmente empregue em sua vida diária este mesmo método do qual falei, da mesma forma que todos os homens, mesmo assim você pouco entende o seu funcionamento. Seria bom que soubessem, e todos os homens fossem uníssonos mentalmente conosco, nós que tentamos usar nossos poderes para glória e reverência a Deus, porque a arma pode ser usada pelo bem ou pelo mal. O homem que a encontrasse em sua mão ultrapassaria em poder e força todo o seu atual conhecimento, como ele ultrapassa a dotação mental da mosca ou da pequena formiga. É bom que sejamos aptos a coordenar o progresso no conhecimento e no sagrado que caminham juntos. Porque assim, não perfeitamente, mas dentro de certas linhas demarcatórias, amplas mas seguras. Fosse de outra forma, e o mundo não seria o que é hoje,
nem comparativamente às regras ordenantes. Este é um aspecto, entretanto, de nosso cuidado para com a raça humana, e o que o futuro nos reserva não posso dizer. Pois não posso ver, a não ser conjecturar, quão longe o homem irá neste novo conhecimento, cujo limite